Você sabe como calcular o preço da sua consultoria? Como é que você faz para quando você vai vender um serviço de consultoria? Você calcula o preço do seu serviço com base no que os seus concorrentes estão cobrando? Ou será que você calcula o preço da sua consultoria com base nos custos que você vai ter, para executar aquele projeto de consultoria? Ou talvez você é aquele que calcula o preço da sua consultoria com base no valor que você vai gerar para o seu cliente. Ou será ainda que você não tem a menor ideia de como calcular o preço da sua consultoria e aí você acaba definindo o seu preço simplesmente como um grande chute? Se você tem dúvidas sobre esse assunto e quer saber mais sobre ele, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar aqui sobre os princípios para você precificar o seu serviço de consultoria. Eu sou Getúlio Vargas e esse é mais um episódio de Segredos da Consultoria. Seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Antes de entrar no assunto específico que é o tema do nosso vídeo de hoje, eu quero lembrar para você que lá no nosso canal de Telegram a gente sempre posta conteúdos extras, além daquilo que a gente está falando aqui, que vão te ajudar a entender mais, ou aprofundar mais no assunto que a gente está falando aqui. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal de Telegram, vai lá. Se você está me vendo aqui no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem um link que vai te levar para fazer inscrição no canal de Telegram. É gratuito, você não paga nada para fazer parte desse canal. É uma comunidade exclusiva, para quem segue a gente. Se você está me vendo no Instagram ou no Facebook, lá na bio tem um link também que vai te levar para fazer a inscrição nesse canal de Telegram. Não perca tempo, porque eu vou colocar na quinta-feira um conteúdo exclusivo que vai estar relacionado com o que eu estou falando aqui hoje. Bom, antes da gente falar sobre preço, de como precificar o serviço de consultoria, é importante a gente saber, na maioria das vezes, pelo menos, o serviço de consultoria é considerado um projeto. Por quê? Porque ela tem começo, meio e fim, Você chega no cliente para executar um determinado serviço de consultoria, onde tem um escopo muito bem definido, ou seja, se sabe exatamente o que se pretende com aquele serviço, já foi acordado com o cliente isso. Você tem então um começo para iniciar aquele trabalho e esse trabalho tem um fim. No final, concluído aquele trabalho de consultoria, você sai da empresa, ou seja, você não vai mais. Você não é um funcionário daquela empresa cliente, mas tem um prazo definido para que você execute aquele serviço. Então, esses princípios, de você ter um prazo definido, tendo data de início e data de fim, tem um escopo muito bem definido, o que vai ser feito naquele serviço de consultoria, o fato também de você ter resultados que você precisa entregar ao final daquele serviço de consultoria, porque quando o cliente te contrata o serviço de consultoria, ele está esperando um resultado específico, ou ele quer, de fato, ter alguma necessidade dele suprida, seja, por exemplo, um problema que ele tem que precisa ser resolvido, ou seja, uma aspiração, um objetivo que ele precisa alcançar, que ele não está conseguindo alcançar sozinho, então ele busca a ajuda de fora, busca a ajuda de um consultor para auxiliá-lo a chegar nesse objetivo ou ajudá-lo a solucionar esse problema. Então, todo esse conjunto de características que normalmente tem o serviço de consultoria faz dele ser um projeto, E sendo um projeto, o serviço de consultoria ele é balizado também pelos princípios, então, de gerenciamento de projeto, de execução de projetos. Por que é importante a gente saber disso, A gente ter sempre em mente isso? O consultor, à medida que ele vai se envolvendo num trabalho, que ele precisa ter um escopo muito bem definido no trabalho, os resultados que ele precisa alcançar, o prazo e as atividades que ele precisa executar, se isso não está muito bem definido como um projeto, o consultor acaba se perdendo no meio do caminho, no meio do processo da execução do serviço de consultoria e aí ele acaba se tornando como que um funcionário da empresa cliente. Ele está ali na empresa executando um trabalho que ele não sabe exatamente onde ele vai chegar, o que ele quer alcançar com aquele trabalho. Então, o próprio cliente, ele acaba olhando para você e vendo em você mais um funcionário da empresa e acaba te tratando assim. E isso é ruim para o consultor porque ele perde o foco
ele perde a possibilidade assim, de gerar resultados que sejam de grande valor, né, para o cliente. Isso vai impactar grandemente também na remuneração do consultor. Porque se o cliente olha para esse consultor e vê nele mais um funcionário interno que ele tem ali na empresa, ele não vai querer pagar um valor que seja diferenciado para esse consultor, porque ele simplesmente está executando tarefas sem um objetivo muito claro, sem trazer para o cliente valor, né? Trazer algo que seja realmente de grande valor para o cliente, o que justificaria o pagamento de uma remuneração de honorários mais altos, né, com valores mais substanciais para o consultor. Tendo isso em mente, todo o trabalho de consultoria, então, o consultor precisa, na hora de apresentar a proposta, né, de trabalho para o cliente, ele precisa trazer isso muito bem definido na sua proposta, mostrando para o cliente que tem um escopo muito bem definido, né? Tem um prazo muito bem definido, tem atividades que vão ser executadas e que vão chegar em alguns resultados que são muito bem definidos e que vão levar o cliente a suprir aquela necessidade. E aí, a primeira coisa que o consultor vai precisar fazer definir as atividades, né, ou pelo menos as atividades macro, né, que ele vai precisar desenvolver dentro da empresa para atingir aqueles resultados, né, que foram acordados com o cliente, né, aqueles resultados que vão suprir aquelas necessidades que o cliente tem, que motivou o cliente a buscar o serviço de consultoria, né? E essa é uma pergunta muito recorrente, né, que as pessoas fazem para nós, né? Como que eu faço para definir o que eu preciso fazer dentro de um projeto de consultoria e como que eu defino a quantidade de horas, né, que eu vou precisar para executar aquele projeto de consultoria. Porque isso vai ser a base para você poder começar a calcular o preço da sua consultoria. E aí tem uma frase do Henry Ford que é muito interessante, que ele fala: nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Então o que você vai ter que fazer? Quebrar tudo em pequenas partes. Ou seja, você tem inicialmente objetivos que você precisa alcançar, né? Que foi aquilo que motivou o cliente a te procurar. Então, a partir desse objetivo, você colocando esse objetivo num papel, você vai tentar quebrar, né? Abrir aquilo em partes menores, pensando o seguinte: quais são aquelas atividades macro que eu preciso fazer para atingir aqueles objetivos. Então, para cada objetivo, você vai ter as atividades, você vai abrir em atividades macro, né, para atingir aquele objetivo. Depois que você tiver as atividades macro, você vai quebrar em partes ainda menores, né, em atividades ainda menores, até conseguir estimar a quantidade de horas, né, de tempo que você vai precisar para executar aquela atividade. Esse é o limite de abertura que você vai precisar fazer. Ou seja, a pergunta é essa: até que ponto que eu vou quebrando em partes menores, né, esse serviço de consultoria? E a resposta para essa pergunta é: até que você consiga estimar a quantidade de horas, né, o tempo que você vai gastar para executar aquela atividade ou aquelas atividades. É o mesmo conceito, né, que, por exemplo, uma pessoa da área de engenharia usa, né, nos projetos de engenharia. Se você pensar, por exemplo, vamos imaginar que você queira fazer a reforma da sua sala, né, que você trabalha. E aí você sabe, o objetivo que você tem é, por exemplo, fazer a pintura da sala e colocar móveis, né, móveis planejados dentro da sua sala. Então você tem esses dois objetivos. E aí você vai quebrar. Bom, para eu fazer a pintura, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar contratar um pintor, eu vou precisar fazer o orçamento daquela pintura, de quantas latas de tinta que eu vou precisar. Então você vai abrindo aquelas atividades até você conseguir dizer: bom, para eu contratar um pintor, eu vou gastar X horas ligando contactando, né, alguns pintores para eu fazer o orçamento, para ver qual o melhor, né, qual o pintor que eu vou escolher. E da mesma forma na hora de fazer os móveis, né? Então você vai abrindo essas atividades até o ponto que você consiga dizer:
para cada atividade dessa, quanto tempo que vai levar para você executar aquela atividade. E no final, você somando, né, o tempo de cada atividade, né, para executar cada atividade daquela, você vai ter então o total de horas que você vai gastar no projeto de consultoria para atingir aqueles objetivos maiores que você definiu com o seu cliente. E aí então você já tem a quantidade de horas do seu serviço e aí eu estou falando, imaginando que você trabalha sozinho, né? Você consultor trabalha sozinho. Eu não estou falando aqui para empresas de consultoria que tem uma equipe grande de consultores, ou mesmo que seja uma equipe pequena, né, de consultores e assistentes de consultoria, mas eu estou falando aqui para pessoas que trabalham sozinhos, para consultores, né, que trabalham sozinhos. Então, você tendo ali a quantidade de horas que você vai gastar, né, o tempo que você vai gastar para executar aquele trabalho, já foi um grande caminho andado para você calcular o seu preço da sua consultoria. Além de você saber a quantidade de horas, né, o tempo que você vai gastar para executar aquele projeto de consultoria, você vai precisar saber também, existe algum gasto extra que eu vou ter além das minhas horas, né, de consultoria, além da minha mão de obra, né, como consultor, eu vou precisar ter algum gasto extra. Por exemplo, de repente, para executar aquele projeto, você vai precisar adquirir, né, alguns materiais, material de escritório, algum material específico que você vai precisar para executar aquele projeto. Isso são custos diretos para a execução daquele projeto de consultoria. Então a gente falou da mão de obra sua e agora a gente está falando dos gastos diretos que vão ser necessários para você executar bem aquele serviço de consultoria, aquele projeto de consultoria. Pode ser que talvez você não tenha habilidade para executar determinada atividade ali dentro daquele projeto de consultoria. E aí, nesse caso, você vai detectar que vai ser importante você contratar um profissional, né, um parceiro seu, que seja especialista naquela área que você não tem expertise, né, para te ajudar naquela parte, né, daquele projeto de consultoria. Então, dentro do todo, né, de todo o projeto de consultoria, pode ser que algum pedacinho, né, uma parte daquele projeto, você precise contratar um profissional que vai te auxiliar, né, que vai te ajudar a executar aquele projeto. Então, se for o caso, o preço, né, o custo de contratação desse profissional extra, você precisa contabilizar aqui também. Então, a gente está falando aqui dos custos diretos, que estão diretamente ligados na execução daquele projeto de consultoria. Então, a gente falou da sua mão de obra, né, a mão de obra do consultor, e aí você vai fazer isso com base, listando as suas atividades, né, que você vai executar no projeto de consultoria, e aí estimando o tempo que você vai gastar. Então, você vai ter aí a sua mão de obra, né, e aí depois os gastos extras que você vai ter para executar aquele projeto de consultoria, se tiver gastos extras, né? E aí então você vai ter toda a informação que você precisa para definir e calcular o custo direto estimado para a execução daquele projeto. Mas a formação do preço, né, de consultoria, o preço que você vai cobrar do seu cliente, não é simplesmente você apurar os custos diretos para a execução daquele projeto. Isso é uma parte do que você precisa, de informação, né, que você precisa, mas existem mais coisas que são importantes e é importante a gente pensar qual linha que você vai adotar para definir o seu preço de consultoria, porque existem duas formas, né, duas linhas que você pode seguir para calcular o seu preço. A primeira forma, né, ou primeira linha que você pode seguir é calcular o preço da consultoria com base nos custos. O que é isso? É você definir os custos da sua consultoria, colocar a margem de lucro que você quer lucrar e aí então isso aí vai ser o preço da sua consultoria. Ou seja, o preço que você está cobrando do seu cliente vai ser totalmente balizado, tomado com base os custos que você tem na sua consultoria. Essa é uma forma de você precificar, né, o seu serviço de consultoria. É a forma mais básica, talvez é a forma que remunera menos o consultor, mas por ser talvez a mais básica,
mas ela é muito importante, porque mesmo que você siga a outra linha que eu vou falar daqui a pouco, essa forma de calcular, você tem uma base, né, de quanto que seria o mínimo desejável, né, para você entrar num projeto de consultoria. Ou seja, se o cliente não estiver disposto a pagar sequer esse preço, né, que foi calculado com base nos seus custos, então não vale a pena você entrar naquele projeto de consultoria. Porém, tem uma segunda linha, né, que você pode seguir na hora de formar o seu preço de consultoria, né, que é essa segunda forma de calcular o preço de consultoria, que é você calcular o preço do seu serviço de consultoria com base no valor que você vai gerar para o cliente. E aí é totalmente diferente da primeira. O custo que você vai ter para executar aquele projeto não vai pesar tanto na sua decisão para definir o preço da sua consultoria. O que vai pesar essencialmente é o valor que você está gerando para o seu cliente. Qual o benefício que você está gerando para o seu cliente, né? Aquilo que os resultados que você vai gerar para o seu cliente vão ser tão importantes para o seu cliente que ele vai estar disposto a pagar um valor muito maior do que, por exemplo, um concorrente cobraria, né, para o seu cliente, executando um serviço tradicional de consultoria, né? Então, se o cliente consegue perceber no seu serviço e você consegue mostrar para o cliente que o seu serviço de consultoria agrega valor, né, ao projeto dele, né, ao projeto do cliente, à empresa do cliente ou à necessidade do cliente, ele vai estar disposto a pagar um preço maior, muito mais do que simplesmente cobrir os seus custos que você vai ter e mais a margem de lucro que você quer ter no seu projeto de consultoria. Você está agregando valor ao projeto dele, né, à empresa dele, ou às necessidades dele, então ele vai valorizar muito mais o seu serviço e ele vai estar então disposto a pagar muito mais do que simplesmente cobrir os seus custos e a sua margem de lucro. Mas como eu falei aqui, que a primeira forma, né, que é você calcular o preço com base nos seus custos, essa forma é a forma básica, né, de cálculo de preço do serviço de consultoria, porque ela vai te dar, pelo menos assim, uma noção de como você iniciar a sua negociação com o seu cliente. É nessa forma que eu quero focar nesse vídeo aqui. Eu não vou falar hoje sobre como você calcular o preço com base no valor, né, que você gera para o cliente, mas eu vou focar hoje aqui na primeira forma de cálculo de preço, que é então você calcular o seu preço de consultoria, o preço que você vai cobrar do seu cliente com base nos seus custos. E como você vai fazer isso? A fórmula, né, para você calcular o preço com base nos seus custos é o seguinte: o preço de venda então vai ser o custo direto mais os custos variáveis, mais os custos fixos e mais a margem de lucro que você deseja ter naquele projeto. Então, é a soma desses 4 itens. E aí eu queria falar um pouquinho de cada um deles, né? O conceito de cada um deles, para quem não conhece. Os custos diretos, a gente já falou, né? São aqueles custos que são diretamente ligados, né, e aplicados no projeto de consultoria. Que a gente já falou aqui, se você trabalha sozinho, né, você é um consultor que trabalha sozinho, vai ser basicamente os seus honorários, né, as suas horas que você vai gastar, né, a sua mão de obra, o tempo que você vai gastar na execução daquele projeto, e mais algum eventual custo extra, né, que você possa ter de material ou necessidade de contratar algum profissional, né, freelance ali para o seu projeto de consultoria. Então, o conceito é esse: custo direto é todo aquele custo que vai ser incorrido diretamente no projeto de consultoria. Depois você vai ter, então, os custos variáveis, né, que você vai ter que somar aí nesse bolo, né. Os custos variáveis é todo aquele custo que varia de acordo com o volume de vendas, né? Muita gente confunde custo variável achando que se o preço, o valor, né, daquele custo varia de um mês para outro. Por exemplo, vamos pegar a energia da sua sala, né, comercial, né, onde você trabalha. Ela varia de um mês para outro, né? Ela tem um valor, às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos.
E aí a pessoa acha que esse valor varia de um mês para outro, então vai ser um custo variável. E não é assim. Custo variável é tudo que varia de acordo com o volume de vendas que você tem. Ou seja, aquilo que é impactado pelas suas vendas. Se você vende mais, o custo variável aumenta. Se você vende menos, o custo variável diminui. E, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui da energia da sua sala, não tem relação direta com as vendas. Não é porque você vendeu mais, né, mais consultoria, você vai pagar mais energia. Ou porque você vendeu menos consultoria naquele mês, você vai pagar menos energia. Não é assim que funciona. Mas existem alguns custos, por exemplo, impostos sobre venda. Quanto mais você vender, mais imposto você vai pagar. Se você não vender nada, você não vai ter imposto sobre venda para pagar, não é assim? Então, o imposto sobre venda, por exemplo, é um custo variável, porque ele varia de acordo com o volume de vendas, né, de que você está tendo. Depois você vai ter que somar, né, nesse bolo os seus custos fixos. E o que é custo fixo? É exatamente o oposto do custo variável. São aqueles custos que não vão variar de acordo com o volume das suas vendas, né? Então, como eu falei, o exemplo que eu dei da energia da sua sala é um custo fixo, que você vai ter, esse custo você vai ter que pagar, a sua conta de energia, ela vai estar ali, você vai ter que pagar ela, independente se você teve ou não venda de consultoria, né? Se você não conseguiu vender nada em um mês para o seu cliente, a sua continha de energia vai aparecer lá para você pagar. Ou seja, ela não varia de acordo com o volume de vendas. Outra coisa, por exemplo, o contador que você paga todo mês para fazer a sua contabilidade, né? Para te orientar com relação à sua contabilidade. É um valor fixo também que você paga todo mês, independente de ter ou não vendido consultoria, né? Ou ter vendido muito ou pouco. Não faz diferença, né? O contador é um custo fixo. O aluguel da sala, né? Se você aluga, por exemplo, uma sala comercial onde tem o seu escritório de consultoria, esse aluguel também é fixo, que você vai ter que pagar independente de vender ou não a consultoria. E aí tem outros exemplos, né? Telefone, internet, tudo isso são os custos fixos que você tem e que quando você vende um projeto de consultoria, você vai ter que colocar alguma parte, claro que você não vai colocar todos os seus custos fixos dentro de um único projeto de consultoria, mas de alguma forma, uma parte desses custos precisam ir na formação, para formar o preço da sua consultoria, porque ao final, todas as consultorias que você vendeu vão ter que ser capazes de cobrir esses custos fixos. E por último, você tem a margem de lucro, que você tem que incluir também aí na formação do seu preço de venda, né? O preço que você vai cobrar do seu cliente. E o que é margem de lucro? Nada mais é o percentual que o lucro, do lucro em relação à sua receita de vendas, né? Então, na hora de você formar o preço de vendas, né, você tem que estimar o quanto que você gostaria de ter de lucro. Quantos por cento em relação ao preço de venda, quantos por cento você vai querer ter de lucro? Ou seja, o lucro vai ser aquilo, depois de você pagar todos os seus custos, quanto de lucro que você quer ter, quantos por cento. Então, você precisa definir um percentual de lucro que você gostaria de ter para executar aquele projeto de consultoria. Voltando então para aquela nossa fórmula de formação de preço de venda, né? Você tem então um preço de venda que vai ser igual os seus custos diretos, mais os seus custos variáveis, mais os seus custos fixos e mais a margem de lucro. E a gente já falou de cada um ponto desse. Os custos diretos é mais fácil, né? Como eu falei, eu já expliquei para você como que você vai calcular. Você vai definir, né, aquelas atividades que você precisa executar naquele projeto de consultoria e aí então estimar as horas, né, o tempo que você vai gastar naquela consultoria. E aí você vai calcular com base no seu salário, né, naquilo que você gostaria de receber no mês. Vamos imaginar que você trabalha
160 horas por mês, né? Que seria você trabalhar 8 horas por dia durante os 5 dias da semana. Ao final do mês, então, você vai ter 160 horas de trabalho. E aí, então, se você pegar, por exemplo, o valor do seu salário, né, aquilo que você gostaria de receber de salário no mês, e dividir por 160 horas, você vai ter o valor da sua hora, o seu salário por hora. E aí, se seu projeto, né, na hora que você calculou lá as atividades do seu projeto de consultoria, vamos supor que aquele projeto de consultoria vai levar 50 horas para suas, né, para você executar aquele projeto de consultoria. Se você agora já tem o valor das horas, né, de quanto custa a sua hora, né, do seu salário, então você vai pegar o total de horas que você vai gastar no projeto de consultoria, no nosso exemplo aqui é 50 horas, e vou multiplicar por aquela hora, o custo da hora que você calculou. Então aí você já tem o valor que você, o custo das suas horas, né, o custo da sua mão de obra para a execução daquele projeto. E ali, então, você já colocou ali os seus custos diretos. E, além disso, né, como eu falei, se você tiver algum custo extra, né, algum material que você precisa comprar ou contratação de alguém, você também vai somar ali. E também, na hora de definir os custos fixos, a mesma forma, né? Como eu falei, os custos fixos, eles acontecem todo mês, então você vai somar todos aqueles custos que você tem, contador, aluguel, energia, telefone, internet, seja o que for, todos os custos que você tiver no mês, então você vai ter lá um total que você tem de custo no mês, custo fixo no mês. E aí você vai dividir pelo total de horas trabalhadas, no caso que a gente colocou aqui o exemplo de 160 horas, né? Você vai ter de novo um valor, um custo por hora, custo fixo por hora, né? Se você multiplicar esse custo fixo por hora pelo total de horas que você vai gastar na execução do projeto, vai ser o valor de custo fixo que você vai agregar na formação do preço de vendas. E aí, então, somando tudo isso, o custo direto, mais os custos variáveis, mais os seus custos fixos, né, rateado, para tudo rateado dentro daquela quantidade de horas do seu projeto, né, que você vai precisar para executar o seu projeto, e mais então a margem de lucro, você vai ter o seu preço de venda, que vai ser então um preço de venda calculado com base nos custos, que vai ser a sua base, né, a base para você negociar com o seu cliente. Então, a partir dali, você tem um valor, né, de um preço que vai ser o mínimo que você vai querer receber do seu cliente, né? Porque é o que vai cobrir os seus custos e também te dá uma margem de lucro adequada que você deseja. Ou seja, abaixo desse valor não vai me interessar como consultor vender a minha consultoria. Acima desse valor, tudo que eu conseguir vender acima desse valor, e aí entra aquela outra parte, né? Se eu conseguir mostrar para o cliente que o meu serviço de consultoria agrega valor, né, para a empresa dele, e ele conseguir identificar, né, olhar para o seu serviço e ver grande valor no seu serviço, você vai poder cobrar um valor maior, ou talvez muito maior do que esse preço que você calculou. E tudo bem, isso vai ser ótimo para você. O que não pode é você cobrar um preço inferior a esse aqui, porque então você poderia então estar comprometendo os seus custos, né? Talvez até saindo no prejuízo, ou no mínimo não tendo o lucro desejado, né, que você desejaria. E isso, com o tempo, pode te causar grandes problemas, né? Pode te levar o seu negócio de consultoria à falência, né? Então presta bem atenção nisso. E aí, o que você achou desse conteúdo? Te ajudou? Você conseguiu entender um pouco mais como é feito, né, o cálculo
do preço de venda da sua consultoria? Deixa um comentário aqui para mim e diz para mim se você já fez assim, como que você faz para formar o preço de venda da sua consultoria, ou se você não faz, se você está começando. Comenta aqui, eu vou ficar muito feliz em saber se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Não esqueça também de dar o seu like aqui e seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdo de valor para te ajudar a construir uma carreira de consultoria lucrativa. Não esqueça também que na quinta-feira eu vou estar colocando um conteúdo exclusivo relacionado a esse assunto que eu falei aqui hoje, lá no nosso canal de Telegram. E é exclusivo para quem está ali no canal de Telegram. Se você não se cadastrou ainda lá, corra lá, faça a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada para participar dessa comunidade. E ali a gente está sempre colocando conteúdos extras que vão ajudar você a entender um pouco mais sobre isso. E quinta-feira agora eu vou colocar um conteúdo extra sobre isso e também uma planilha de cálculo, né, para te ajudar a fazer esse cálculo que eu expliquei aqui hoje. Então não deixa de fazer a sua inscrição. Clica, se você está no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição no canal de Telegram. Se você está me vendo no Facebook ou no Instagram, lá na bio você tem um link também que vai te levar para fazer a inscrição nesse canal de Telegram. Não perca essa oportunidade. Então, um abraço para todos.